Palavra para você, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem uma palavra para você. Amém. Hoje é noite de ceia. Nos cultos de ceia eu costumo ministrar sobre aquilo que Jesus fez por nossas vidas. Amém. No dia da ceia, há 2022 anos atrás, Jesus fez um pedido a nós. Ele disse assim: façam isso em memória de mim. Então Jesus estava dizendo assim, façam sempre isso para que vocês não se esqueçam de mim. Porque, como eu tenho sempre dito aqui, é muito fácil a gente se esquecer de Deus, né? A gente cantou uma canção que diz: por 30 moedas de prata te vendi, né? E quando a gente canta essa canção e quando a gente fala essa frase, a gente sabe que a gente está falando de Judas. Porque foi Judas quem traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente quer ser todo mundo, né? A gente quer ser Lucas, a gente quer ser... me ajuda aí. A gente quer ser Abraão, a gente quer ser Jacó, né? A gente quer ser os bonzinhos da Bíblia, mas ninguém quer ser o ruim. E na verdade, amados, nós somos sim. Quantas vezes nós trocamos Jesus por tantas outras coisas? Quantas vezes nós vendemos Jesus por dinheiro? Quantas vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor por causa de dinheiro? E nós falamos que nós não temos tempo. E deixa eu falar uma coisa para você: tempo é o que mais você tem. O que a gente não sabe é administrar o nosso tempo. Porque nós priorizamos um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas a gente nunca prioriza estar na casa de Deus. Sabe quando que a gente prioriza estar aqui? Quando o bicho pega. Quando a dor chega. Quando as coisas apertam. Quando a gente não vê mais saída. Aí a gente prioriza. Mas caso contrário, e eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Então, gente, nós precisamos aprender a priorizar o Senhor. O ensino de Deus para a nossa vida é amar o Senhor sobre todas as coisas. Mas a gente ama mais as coisas do que o Senhor. O amor, ele tem expressão. Se você diz que você ama, mas não tem expressão, você não ama. O amor tem expressão. Não adianta você dizer que você ama e você não tem atitude nenhuma. Então, todo o nosso amor, ele tem que ter uma expressão. E o nosso amor a Deus também tem uma expressão. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós dançamos, é por isso que nós glorificamos a Deus. É por isso, é porque o amor, ele tem expressão. A adoração, ela tem uma expressão. O salmista diz que todo o nosso ser adore o Senhor. Entenda o que eu estou dizendo para você. A Bíblia diz que todo o nosso ser adore o Senhor. Então eu tenho que adorar a Deus por completo. Eu não posso adorar a Deus só em espírito. Eu não posso adorar a Deus só na alma. Eu não posso adorar a Deus só no corpo. O texto está dizendo que todo o meu ser adore o Senhor. Então meu espírito adora a Deus. A minha alma, que são os meus pensamentos e os meus sentimentos e a minha vontade, adora ao Senhor. E aí o meu corpo, ele vai expressar. Porque o corpo, ele só é a expressão. Isso daqui, é só uma expressão do que tem dentro. Por isso que foi falado aqui, se você ama a Deus e se você adora a Deus, isso vai ser expresso. Então, tem uma expressão, gente. E é disso que nós vamos falar aqui. Hoje é noite de ceia. E nós vamos falar a respeito do que Jesus
pelas nossas vidas. Porque você pode achar que você sabe, mas não sabe. Eu achei que eu sabia, mas eu não sabia. E posso te falar uma coisa? Até hoje eu não sei na totalidade. Porque se a gente soubesse de verdade o que Jesus fez por nós, irmãos, se nós soubéssemos de verdade o que Jesus fez, porque a gente fala da morte, a gente fala da ressurreição, e é necessário falar de tudo isso, mas não foi só isso que Jesus fez. Nós falamos da última ministração que eu fiz aqui, eu falei a respeito de Filipenses, eu disse do Deus que deixou a sua glória, o Deus que deixou e se fez homem. Ele se humilhou, é assim que o texto fala. Você já se sentiu humilhado? Ele se humilhou na forma de homem, porque ele era Deus. E aí ele se fez um feto dentro da barriga de uma mulher. E foi sendo gerado, e foi sendo, e crescendo. Jesus teve que fazer força para sair do ventre de Maria, porque ela era virgem. O corpo de Maria não foi preparado para gerar. Maria era uma menina, e o corpo dela não foi preparado para gerar uma criança. Ela não se casou, ela não teve relações sexuais. Quando a menina se casa e ela vai se tornando mulher, o corpo dela vai se preparando, os órgãos interiores da mulher vão se preparando para gerar. É estimulado para aquilo. Maria não teve esse processo. Então a dor, tanto para ela ter Jesus como para Jesus nascer, foi muito maior do que um parto natural de hoje em dia. Então já começa a humilhação por aí. O Deus que se fez homem, agora um feto pequenininho dentro da barriga de uma mulher, sendo gerado e se esforçando para vir ao mundo só para te salvar. Aleluia. E aí o Deus que com a sua palavra criou todas as coisas, agora está sentado diante de um homem e uma mulher que está dizendo para ele: fala comigo, mamãe. Quando eu olho lá para Gênesis, quando eu olho para o Evangelho de João, diz que tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito podia ser feito. Então ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é a própria palavra. E agora ele está sentado diante de alguém que está falando para ele: aprende a falar. E Jesus cresceu e passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dores. Teve pai, teve mãe, teve irmãos. Precisou estudar e ir para a escola. O próprio Deus. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente acredita que conhece, que sabe. É profundo demais. Só que tem gente que quer andar no raso. E Jesus é assim, ó. Quanto mais você cava, quanto mais você cava, quanto mais você cava, quanto mais você cava, mais ele se revela para você. Aleluia. Eu brinco e eu digo assim: o Deus exibido, o Deus que gosta de se revelar, mas ele gosta de se revelar para quem quer conhecer. Para quem quer conhecer. Tem gente que não tem. Tem gente que está contente com a sua vida. Levanta de manhã, vai trabalhar, volta para casa. E tá bom, e tudo bem. E para mim, tá tudo bem. Mas tem gente que quer conhecer.
Amém? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E eu estava sentada aqui e eu estava prestando atenção nessa imagem, ó. E eu falei, gente, como ele é lindo, né? Essa imagem aqui, ela reflete um texto. E quando eu vi esse lençol dobrado aqui em cima da pedra, até isso aqui, ó, tem uma mensagem, você sabia? Que esse lençol dobrado aqui tem uma mensagem, tem uma razão a qual, porque Jesus deixou o lençol dobrado. E eu fiquei pensando, olha como ele era lindo, né? Ele podia ter deixado o lençol lá jogado, bagunçado, caído no chão, mas Jesus se levantou do túmulo da morte e dobrou o lençol para não dar trabalho para ninguém. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que pensa em nós nos mínimos detalhes? Em tudo na nossa vida. Vocês podem dar risada da minha cara, mas às vezes eu tô andando na rua, em Laranjal site, e tô lá e dou uma volta no centro, porque eu gosto de parar bem pertinho, né? Eu não sou só bonita, eu também sou um pouquinho folgada. Então, se eu vou na Flash Mais, eu gosto de parar na frente da Flash Mais. Senão não faz sentido eu ir de carro. Eu fico pensando, que sentido faz eu sair daqui, lá no centro de carro, se for pra mim parar longe? Aí eu vou a pé, né? Aí eu vou dando umas voltinhas assim, não tem lugar pra estacionar, e eu falo, Jesus, que tá um lugar pra mim? Aí dou mais uma voltinha. Eu falo, eita, quem já viu eu fazendo isso? Eita, Jesus lindo, preparou um lugar até para mim estacionar. Tá tudo preparado. Tá tudo preparado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, está tudo preparado. Ele preparou tudo para você. Vai ficar tudo bem. Você acredita? Vai ficar tudo bem. Só que não adianta ele preparar uma coisa para mim e eu querer andar de outro jeito, né? Eu preciso entender que está tudo preparado e saber como as coisas estão preparadas para mim poder desfrutar dela. Senão, eu vou fazer tudo errado. E aí eu não desfruto. Amém? Mas vamos falar do texto, Marcos capítulo 15, versículo 16. O Tiago e a Patrícia não vão fazer inveja pra gente. Só porque eles vão para Porto Seguro. E eu sei que eles vão ficar mandando foto de tudo que eles viverem lá. Mas eles não vão fazer inveja pra gente. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer uma viagem muito mais linda hoje. Eu vou convidar você para viajar comigo. Bom? Marcos capítulo 15, versículo 16. Amém? Todos acharam? Amém. Quem não tem Bíblia, senta do ladinho de quem tem. Não perde o texto. Achou, Marquinhos? Amém? Então vamos lá. Versículo 16 diz assim: Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real e depois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, ó Rei dos Judeus! E espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhes rendiam adoração. Falsa adoração, né? Depois de haverem zombado dele,
despiram-lhe um manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. E então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. E levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local de caveira. E lhe deram vinho misturado com mirra, e ele não bebeu. Então o crucificaram. Dividindo suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se assim as escrituras, dizendo: ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançaram-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: ah, tu que destróis o templo em 3 dias, o reconstrói. Agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. E da mesma maneira os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa para fazer aquilo que nós nem pensamos em fazer. Pai, esse culto é seu. Nós preparamos tudo para o Senhor. Assim como o Senhor tem preparado tudo de antemão para nós preparamos esse culto para o Senhor. Ele é teu. Então faz aquilo que o Senhor quiser nessa noite. Salva o nosso coração. Cura a nossa alma. Em nome de Jesus. Alcança cada um conforme o Senhor aprover. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito contrário que possa estar agindo neste lugar, toda canseira, Senhor, toda incredulidade, que agora somente o teu espírito e os teus anjos estejam nesse lugar. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, eu disse para você que eu queria te convidar para fazer uma viagem. E nós vamos fazer essa viagem juntos. Tá bom? Conforme eu for relatando, conforme eu vou falando, você vai deixando com que a cena vá se montando na sua mente, porque quando nós entendemos as coisas, nós podemos desfrutá-las. A grande verdade é que a gente não vive muita coisa porque a gente não consegue entender. A gente não entende, então a gente não vive, né? Por exemplo, há muitas bênçãos na filiação, em ser filho. Há muita bênção em ser filho. Mas muitas vezes nós não conseguimos viver as bênçãos de ser filhos porque nós não entendemos a obediência aos pais, né? Então, quando a gente se torna desobediente, a gente colhe todo o fruto da desobediência. Ah, se eu ouvisse a minha mãe, né? Ah, se eu pudesse ter desfrutado mais do meu pai. E a mesma coisa é em relação às coisas do Senhor. Então, tudo que for sendo dito aqui, você vai deixando com que o Espírito Santo desenhe na sua mente, para que você possa entender e desfrutar tudo que a gente está falando, tá bom? Nós lemos aqui o texto das últimas horas da vida de Jesus, né? São cenas que nós já vimos, que nós já ouvimos muitas vezes, nós já vimos muitos filmes, nós já vimos muitos vídeos, nós já ouvimos falar muito sobre isso. Então, não é uma coisa difícil para a gente montar dentro da consciência da gente. E as últimas horas da vida de Jesus foram muito difíceis, né? Os últimos momentos da vida de Jesus foram extremamente traumáticos para qualquer ser humano, certo? Nenhum de nós suportaria passar pelas coisas que Jesus passou nos seus últimos momentos de vida.
E é por isso que a gente vai relatar, ponto a ponto, tudo que aconteceu. E se a gente atentar bem para essa mensagem, se a gente atentar bem para essa palavra, para tudo que a gente lê nos 4 evangelhos, da forma como tudo discorreu, a gente vai ver a maldade, o ponto que a maldade do ser humano pode chegar. Nós vamos ver o quanto pode superar a maldade no coração do homem. A gente às vezes se escandaliza, às vezes a gente olha as coisas dos jornais, e eu não estou falando para você que não é para você se escandalizar, porque tem coisas que são terríveis mesmo, que a gente olha e a gente fala assim, gente, como que um ser humano consegue fazer uma atrocidade dessa? E quando você acha que é o cúmulo, de repente você abre o jornal no outro dia e você vê que uma outra pessoa conseguiu fazer pior do que aquela que fez no dia anterior. Porque a maldade no coração do homem, o homem sem Deus, ele é um animal. Um homem que é governado pela sua alma, pela sua vontade, o homem que faz aquilo que quer, que ele não tem o governo de Deus sobre a sua vida, ele é um animal. Sabe quando o pai abusa de uma filha? É um homem totalmente sem Deus, governado pela sua própria vontade. Ele é como um animal, um cachorro, que ele não consegue pensar em mais nada. Já viu o cachorro no cio? Ele não consegue pensar em mais nada que está ao seu redor. Ele só quer satisfazer a sua vontade. É assim um homem e uma mulher sem Deus, desgovernado. Como um carro desgovernado. Ele sai fazendo tudo e qualquer coisa a seu bel prazer. Então a maldade do homem, quando você acha que ela chegou no limite, quando você acha que algo pior não pode acontecer, vem um e faz algo ainda muito pior. Quando eu olho para a história de Jesus, e nós vemos os seus últimos momentos aqui, amados, nós vamos ver que a ordem de Pilatos é: açoita e crucifica. Foi essa a ordem de Pilatos. A primeiro momento, Pilatos tentou salvar. Viu? Ele disse assim, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Mas ele era político. Ele precisava estar bem com todo mundo. E tem gente que é assim. Que ela prefere estar bem com todo mundo do que estar bem com Deus. Pilatos era um desse. Ele era governador. Então ele precisava estar bem com a religião. Ele precisava estar bem com a população. E ele precisava estar bem com os outros governantes, Herodes, os prefeitos, todos aqueles que governavam Israel juntamente com ele. Então ele sabia que Jesus era inocente. Mas para ficar bem com todo mundo, ele manda crucificar. Mas a ordem é: açoita e crucifica. O açoite não podia passar de 39 chibatadas. Porque cientificamente eles entendiam que um homem não poderia suportar mais de 39 chibatadas. Então a ordem é: dá 39 chibatadas nele e crucifica. Aí a gente começa a discorrer os evangelhos e a gente vê que a maldade do homem, ela supera. Jesus não foi só açoitado e crucificado. Jesus foi humilhado. Eles levaram Jesus à extremidade da força humana, daquilo que um homem poderia suportar. E eu quero que você comece a viajar. Aperta o cinto, que nós vamos decolar.
Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então Jesus sabia de tudo que ia acontecer. Sabe a ansiedade? A ansiedade, ela é algo que você imagina que pode acontecer. A pessoa ansiosa, ela vive com o medo do amanhã, preocupada com as coisas que vão acontecer nos dias a seguir. Mas é algo que você imagina que vai acontecer, você não tem certeza que vai acontecer. Mas aquilo já produz o que na gente? Eu não sei você. Eu, quando fico ansiosa, eu fico ligada no 220. Eu não consigo dormir, eu não consigo parar de falar. Você imagina, eu já falo bem, já falo bastante, e ainda ansiosa eu consigo falar o dobro ou o triplo. Ou então o reverso, né? Se fecha, se cala. O coração fica a 1000. A gente não consegue se concentrar, a gente não foca. A pessoa ansiosa, ela não foca, ela não tem um objetivo, a mente dela tá. Agora, diferentemente, Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele. Então vamos lá. Jesus sai da casa de Lázaro, de Maria e de Marta, porque ele passa uma semana na casa de seus amigos, porque como é bom ter amigo. Como é bom nós termos amigos. Nos momentos que nós estamos angustiados, nos momentos que nós estamos aflitos, nos momentos que nós estamos ali com a adrenalina 1000 e a gente poder deitar no colo de um amigo e sossegar o nosso coração e dizer: aqui eu posso descansar, aqui eu posso confiar. E foi assim, Jesus passou por dias na casa de Lázaro, Maria e Marta em Betânia. Tem Betânia para você. Amém. Tem Betânia. Você vê que ele era Deus, mas ele também era homem. Ele precisava se preparar. Ele precisava estar pronto para viver tudo que ele ia viver. Ele precisava estar com os seus ouvidos e o seu coração em Deus para conseguir cumprir aquilo que Deus tinha para a sua vida. E depois desses dias, ele segue rumo a Jerusalém. Aí a historinha que a gente conhece, ele passa por Jericó e no meio do caminho ele cura um homem que era cego. E aí, mais um pouquinho para frente, ele anda mais um pouco e a multidão apertando e a multidão comprimindo, porque todo mundo gostava de andar com Jesus. E todo mundo ali, e um homem pequenininho, a Bíblia diz que de baixa estatura, o nome dele não era Roquinho, era Zaqueu. E ele estava ali no meio do caminho e ele fala: eu quero conhecer Jesus. Ai, como eu queria conhecer Jesus. Mas tinha muita gente. E ele não conseguia ver, porque a sua baixa estatura não permitia que ele visse. Então o texto diz que ele sobe numa figueira, e quando Jesus está passando naquele lugar, Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce, porque me convém ficar na tua casa. Zaqueu, desce, porque me convém, fica bem para mim, eu gosto de estar com você. E a Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos... Jesus gostava dele. Eu não gosto. Você não gosta. Mas Jesus gostava. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. E mais uma noite se passou. E no outro dia acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus pega uma mulinha, uma jumentinha, se assenta nela. Os discípulos vão à frente porque eles eram os popstar da época. Imagina, Pedrão entrando em Jerusalém. Eu sou o cara. Eu ando com o cara. E os discípulos entrando e o povo gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
alturas. E o texto diz que quando o jumento e a jumenta ia andando, o povo ia lançando os lençóis, os mantos vermelhos pelo caminho e aclamando Jesus como rei. Cuidado. Cuidado. Não vai na onda da multidão e nem do povo. Porque eles te colocam lá em cima. Mas os mesmos te jogam lá embaixo. E se eles tiverem que pisar em cima de você, e se eles tiverem que enfiar uma faca no seu coração e fazer transpassar para o outro lado, eles farão. Porque multidão é só multidão. Multidão não tem nome. Como o Tiago ministrou nas canções, multidão não tem identidade. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se você não sabe para onde você está indo, querido, qualquer lugar serve para você. Se você não sabe o que Deus tem na sua vida, agora quando você sabe quem você é, e você entende o propósito de Deus na sua vida, aí você entende que não é qualquer lugar, que não é de qualquer jeito. E agora Jesus entra por Jerusalém. E aí Jesus chama Pedro de cantinho e fala assim, ó, entra na rua direita e ali você vai encontrar um homem com um cântaro de água nas mãos. Primeiro, que um homem com um cântaro de água nas mãos já era algo muito difícil de se encontrar. Porque isso só mulheres faziam. Então não pensa que as coisas são fáceis. Para a gente viver e obedecer e andar naquilo que Jesus está falando para a gente fazer, queridos, é fé. Precisa de fé. Dá uma cutucadinha no seu irmão e diga para ele, você precisa ter fé. Porque se você não tiver fé, você vai dizer, é louco. É louca. Porque Pedro poderia ter olhado para Jesus e falou, Jesus, acho que o senhor está enganado. Não é um homem. Deve ser uma mulher, não é? E Jesus disse, Pedro, um homem com um cântaro de água nas mãos. E você vai e você diz para ele assim, ó, o mestre quer usar a tua casa. Olha Jesus falando aí, olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, Jesus quer usar a tua casa. Jesus quer usar a tua casa. E aí ele falou, prepara tudo, porque o mestre vai usar a tua casa. E aí ele falou assim, olha, quando você passar no meio do caminho, você vai achar uma jumentinha amarrada. Olha lá. E você fala para ela que o mestre também quer usar a jumenta. E eles adentram aquela casa e tudo é preparado para a grande ceia. Tudo foi preparado. Só que o que a gente precisa ter no coração é que Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Jesus já sabia a aflição que ele ia viver e as coisas que ele ia passar. A noite chega, os discípulos estão todos assentados ao seu redor, inclusive Judas, e eles comem, bebem, e quando eles acabam de comer, de jantar, o texto diz que Jesus pega o pão, parte o pão, e ele diz assim, ó, isto é o meu corpo.
é partido por vós. Os discípulos estavam olhando para Jesus do mesmo jeito que vocês estão olhando para mim. Com cara de o que ele está falando? Que eu não estou entendendo nada. E Jesus está dizendo para ele, isso aqui é o meu corpo, que é partido por vós. E ele diz assim, ó, e no meio de vocês há um que vai me trair. Sabe o que eu acho legal na mesa, gente? É que na mesa não tem você. Na mesa tem eu. Quando Jesus fala para eles que um deles vai o trair, a Bíblia diz que eles começam um a olhar para o outro e dizer assim, ó, será que sou eu? Será que sou eu? Não é, eu acho que é fulano. Eu acho que é ciclano. Na mesa é lugar de olhar para si. Quando a gente senta na mesa com ele, é a hora de examinar o homem a si mesmo. Vou te dar outro exemplo de que na mesa não é o marido, na mesa não é a esposa, na mesa não é os filhos. Sabe, um dia eu relatei aqui que Jesus entrou na casa de Zaqueu, o chefe dos publicanos, o cara mais ladrão que existia em Israel, o judeu mais ladrão. E está todo mundo ao redor. Zaqueu era rico, Zaqueu era poderoso. A mesa de Zaqueu não era uma tortinha, uma coxinha. Na mesa de Zaqueu era banquete. Da mesa de Zaqueu eram servos, empregados servindo. E os discípulos sentados, Jesus sentado numa ponta, Zaqueu sentado na outra, a luz, a fumaça, a canção, os servos andando de um lado para o outro, a comida sendo servida, o vinho sendo servido, e de repente Zaqueu olha nos olhos de Jesus e ele diz assim, eu me rendo, eu sou ladrão, eu vou devolver. Ninguém precisou falar, ninguém precisou acusar, ninguém precisou apontar o dedo, porque quando a gente senta na mesa com Jesus, um espelho é colocado na nossa frente. Aleluia. Então eles começam a se perguntar, será que sou eu? E aí Jesus fala assim, ó, é aquele a quem eu molhar o pão e der de comer. Mas eu não sei, às vezes parece que a gente fica lesado, não é? Parece que a nossa mente às vezes fica... Porque Jesus foi lá, molhou o texto, fala desse jeito. Que Jesus foi lá, molhou o pão num caldo, numa sopa, sei lá o que era, e ele deu para Judas. E nessa hora, Judas se levanta da mesa e vai fazer o que ele tem que fazer. E Jesus dá uma ordem para ele. Quem lembra qual é a ordem? Lembra, irmão? Qual é a ordem? Apressa-te e faz o que você tem que fazer. Posso falar uma coisa para você? Os nossos olhos são a janela da nossa alma. E às vezes você até pode querer esconder as coisas, mas o olho fala. E eu já vi muitas vezes
Judas sentar na minha mesa. E quantas vezes eu tive vontade de dizer para ele: não fica enrolando não. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Judas se levanta, ele vai até Caifás e ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Jesus sai da ceia e ele vai para um lugar que se chama Getsemane. E ali o texto diz que Jesus começa a orar. Só que não é só isso. Agora já começa a aflição de Jesus. Jesus, ele está tão aflito, ele está tão angustiado por aquilo que ele vai viver, que ele pega Pedro, Tiago e João, separa eles do restante e fala assim para eles: orem comigo. E Jesus sai dali e ele vai para um lugar e ele começa a orar. E ele começa a dizer a Deus: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus se levanta e ele vai até Pedro, Tiago e João e eles estão dormindo. E Jesus os desperta e diz: será que vocês podem orar comigo? E aí eles esfregam o olho, jogam um pouquinho de água na cara e começa. E Jesus vai lá para a aflição e começa: Senhor, é necessário mesmo que eu passe por isso? É necessário mesmo que eu viva isso? É necessário que eu passe pela mão dos homens? Ore a Deus, para que você caia nas mãos de Deus. Davi fez essa oração. Melhor é cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. E na sua aflição, Jesus se levanta e ele vai lá, e quando ele chega lá, Pedro, Tiago, João estão. Cara, seja amigo. Em nome de Jesus, seja amigo. Mas seja amigo de verdade. Seja amigo no dia bom e no dia mau. Nós precisamos, como igreja, nós falamos de Deus, nós falamos de reino de Deus, nós falamos de tanta coisa, mas nós não aprendemos a ser amigos. E Jesus volta uma terceira vez. A aflição era tanta, que quando ele começa a orar, ele começa a suar sangue. Eu não sei se você já viveu alguma aflição na sua vida. Eu não sei se você já teve medo de algo. Eu não sei se você já passou por um momento na sua vida que você falou: agora eu vou ser consumida. O problema não é morrer. Entende? O problema não é morrer. Morrer todo mundo vai. É aquele momento que você sabe que você vai ser afligido, que vão acabar com você. É diferente de mim, de você, sem culpa. Ele suou sangue e ele se levanta, e quando ele chega, eles estão dormindo. Aí Jesus olha para a cara deles e diz assim: basta. A hora chegou. Sabe por que a gente faz... Me perdoem a expressão, queridos. Sabe por que a gente faz um monte de cagada? Porque quando é para você estar acordado, você está dormindo. E quando é para você estar dormindo, você está acordado. Quando Jesus fala assim para você: descansa. Confia em mim. Na hora da tempestade, que o vento vem e parece que vai destruir o barco, Jesus olha para mim e para você e diz: descansa. Porque eu estou cuidando de você. Descansa, porque eu estou no barco com você. Ele não vai afundar. Você entendeu?
barco, e se ele afundar, eu te tomo pelas mãos e te levanto. Aleluia. Porque às vezes o barco afunda. Porque às vezes não resta mais nada. Mas ele ainda está lá. E se ele está lá, você tem tudo. E ele pode fazer nova todas as coisas. E ele pode restaurar. Mas quando ele fala para você dormir, dorme, filha. Dorme. Porque ele está cuidando. Não adianta você ficar ansioso. Não adianta você ficar arrancando os fios da cabeça. Não adianta você ficar... Porque ele está cuidando. E ele vai fazer no tempo dele. Você pode espernear. Você pode chorar. Porque Deus não é o seu papai e a sua mamãe que você grita, você chora, você faz, e ele faz o que você quer. Então descansa. Só que na hora que ele falar para você, fica acordado. Fica acordado e vigia. Tem pessoas que dizem, ele não precisa mesmo. Mas ele quis ser teu amigo. E o mínimo que ele espera é reciprocidade. Assim fala. Assim como ele é teu amigo, o que ele espera é que você seja amiga. E tudo que ele pediu foi: olhem junto comigo. Me ajudem. Você consegue entender isso, pastora Luísa? Porque para mim é inconcebível Jesus olhar para o homem e dizer: eu preciso de você. Ore comigo. E eles dormem. Os soldados chegam. Judas chega, dá um beijo na face de Jesus, porque isso era um código que havia entre Judas e os soldados. Porque Jesus era tão comum que ele precisou ser identificado. E aí Judas disse assim: aquele que eu beijar na face, aquele é o mestre. E Judas beija. Cara, você imagina um negócio desse? Eu não sei você. Existe espírito por detrás da letra. Você sabia disso? Que existe vida por detrás de cada letra da Bíblia? E aí o texto diz que Jesus olha nos olhos de Judas e fala assim: aí eu beijo Judas. Cara, você podia me trair de toda forma. Você me trai com um beijo. Os soldados pegam Jesus ali, o Pedrão toma da espada e vape na orelha de Malco, arranca a orelha dele, e Jesus grita: Pedro, embainha a tua espada. Depois um dia nós falamos sobre isso. Jesus cata a orelha de Malco, cola a orelha dele de novo e ele é levado. Ele é levado para Caifás. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: ele foi levado para a religião. Para o sumo sacerdote. Um julgamento no sinédrio, para uma pessoa ser julgada, culpada e condenada, levaria 3 meses. Sabe o que Caifás fez? Ele montou uma auditoria na madrugada. Porque a intenção de Caifás era matar Jesus. A intenção da religião é matar Jesus no coração dos homens. E ali ele reúne, ali ele paga para as pessoas mentirem, inventarem calúnias contra Jesus. Só que ele não podia fazer o trabalho sujo. A
matar. Ele não poderia pegar Jesus e ir lá e crucificar. Então ele vai lá e manda Jesus para Pilatos. Ó, tá vendo esse homem aí? É ele que está perturbando Israel e ele se diz ser o rei dos judeus. Se alguém se proclamasse rei fora o imperador, era condenado. E Pilatos pergunta para ele: tu é rei? Mais uma vez, Pilatos, você é rei? É você que está dizendo. Não vejo culpa nesse homem. Manda ele para Herodes. Ó, vai vendo todo o desgaste e o trabalho de Jesus. Ali Jesus é acorrentado e é levado até Herodes. Herodes era meio pneuzinho das ideias. Quando Jesus chega para Herodes, Herodes diz assim: você é Jesus! Então é você que faz todos aqueles milagres. É você que tem feito todo esse tumulto em Israel. Ó, eu tenho uma dor no joelho aqui. Se você me curar, eu livro você. Não é nada não. Leva ele de volta para Pilatos. E volta Jesus para Pilatos. Pilatos tenta interceder a favor de Jesus. E ele diz assim, ó, toda Páscoa nós libertamos um criminoso. Eu olho para esse homem e eu não vejo culpa nele. Então eu vou colocar 2 homens diante de vocês: Jesus e Barrabás. A quem vocês escolhem? Não ouvi. Barrabás. Mas o povo é coisa de Deus ainda. Vagabundos. Vou te dar só uma dica. Você sabe por que até hoje os judeus padecem e sofrem, apesar de serem o povo de Deus? Porque na hora que Pilatos diz, mas esse homem é inocente, como que eu posso condenar ele? Sabe o que eles gritaram? Que caia sobre as nossas cabeças. E Jesus é condenado. Açoite e crucificação. Eles pegam Jesus, levam Jesus para um departamento de baixo, açoitam Jesus. E essa é a parte que a Patrícia mais gosta. Cuspiam, chicoteavam, esmurravam, humilhavam. E assim foi a madrugada inteira. Os cuspes não faziam parte. A humilhação não fazia parte. A coroa de espinho não fazia parte. As pauladas não faziam parte. E quando amanhece o dia, eles tomam Jesus e colocam numa cruz. Irmão, de verdade, você consegue imaginar comigo como Jesus estava? O cansaço físico, emocional, sem comer, sem beber por horas. Lançam uma cruz e Jesus foi pela via dolorosa, sendo chicoteado, humilhado, escarnecido. Sabe, eu imagino Jesus andando e carregando a cruz, e de vez em quando os olhos dele passavam pela multidão, e ele dizia, eu estive na casa dela.
coloquei as minhas mãos sobre os seus olhos e eles foram curados. Aquele que há 38 anos não andava. Aquela mulher que não tinha marido e o seu filho havia morrido. E ele voltou a viver. Aquela é aquela que eu jantei na casa do irmão dela. E ela entrou como uma louca na sala, quebrou um vaso de alabastro nos meus pés e secou com seus cabelos. Mas agora ela está no meio da multidão. E Jesus sai fora da cidade. E chega em determinado lugar. A cruz ficou tão pesada. E agora não tinha mais forças para carregar. E agora a dor começa a se sobressair demais. E o texto diz que Jesus cai. Não dá mais para carregar. Não dá mais para continuar. Quantas vezes a gente se sentiu assim? No limite. E você diz, eu não consigo mais. Aí o texto diz que um homem de Cirene, chamado Simão, é constrangido a carregar a cruz de Jesus. Ele não foi por vontade própria. Para de romantizar as coisas. Ele era judeu, sim. Mas ele estava tão distante de Deus. E sabe quando eu olho para esse texto? Porque era Páscoa. E sabe onde ele estava? No campo. O texto diz que ele saiu do campo. Campo é lugar de trabalho. Enquanto o povo estava comemorando uma festa santa, ele estava trabalhando. Olha como era, a gente precisa tentar. Tem segredos na palavra que você só vai descobrir se você mergulhar nela. Olha como era o nome dos filhos dele, Alexandre e Rufo. Nomes gregos. Um homem que era judeu, que conhecia as leis do Senhor, mas que queria viver como grego. É a mesma coisa do crente, que sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele, mas quer viver como se fosse do mundo. E ele passou por aquele lugar. E ele viu, e ele teve curiosidade, deixa eu ver o que está acontecendo. E quando ele chegou lá, ele viu aquela monstruosidade. E aí os soldados pegam ele e dizem, é você que vai carregar. Porque existia uma lei romana, que quando eles estavam carregando suas malas, seus despojos, eles pegavam o povo e faziam o povo carregar por eles. É por isso que Jesus ensina assim, ó, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, você caminha? Porque eles obrigavam. E com medo de morrer, Simão vai e carrega e toma a cruz de Jesus. Irmão, em nome de Jesus, eu estou falando para você desde o início, nós estamos vivendo os últimos dias. Se você não aprender a ser igreja, se você não aprender a carregar a cruz dos seus irmãos, se você não aprender a olhar nas dificuldades e nas fraquezas dos outros, você nunca vai ser filho de Deus. A Pamela falou, sabe
sabiamente aqui. Quer viver para você? Viva! Mas você está no lugar errado. Não há problema em ser abençoado e ser rico. Não há problema nisso. Só que Deus não dá nada para você que não seja para você compartilhar com os outros. Poxa, se você tem um pouco de paz, dê paz a quem não tem paz. Seja paz na vida de quem não tem paz. Você está vendo o teu irmão chorar? Gente, nós somos igreja. E nós estamos como discípulos. Nós estamos vendo a aflição, o sofrimento dos outros e estamos indiferentes. Está vivendo a tua vidinha? Ótimo, viva, seja feliz. Mas filho de Deus e igreja, você nunca vai poder ser chamado. Houve socorro para Jesus. Deus tomou um homem chamado Simão para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E você está sentadinho do lado de alguém que precisa da sua ajuda e você está fazendo de conta que não vê. Somos a igrejinha da... Não tem mais, né? Graças a Deus. A parede preta. Somos a igrejinha da luz. Somos a igrejinha que tem as melhores canções. Uau! Tem gente sofrendo. Tem gente precisando que você o ajude a carregar a sua cruz. Você imagina o alívio que foi para Jesus? Jesus precisava de um alívio. Você às vezes tem um alívio nas mãos. No dia da sua aflição foi bom ter amigo, não foi? No dia da aflição foi bom ter alguém que te segurasse pelas mãos, não foi? Que te abraçasse. Que abrisse a porta da casa para você e te recebesse. Tem dias que a gente está tão aflito que a única coisa que a gente quer, gente, é só falar. Tudo que a gente deseja é só um ouvido para ouvir. Mas a gente está ocupado demais. Tem um reino. Tem um trono. Tem glória. Só que antes de tudo isso, tem cruz. Jesus precisava cumprir o propósito dele. E Jesus precisou de alguém que o ajudasse. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Não pisa nos irmãos. Não desiste de ninguém. Na minha humilde opinião, Simão era um cara que não estava nem aí para Jesus. Ele só foi pego de surpresa. Ele foi obrigado a carregar a cruz. Mas quando os olhos dele se cruzou com os olhos de Jesus, aí quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, a gente vê contando as histórias de Alexandre e Rufo, os filhos de Simão, servindo a Deus. A história daquele homem mudou aquele dia.
Ajuda a carregar a cruz, irmão. Todo mundo tem a sua cruz aqui. Todo mundo tem. Tem dia que a gente está forte e a gente consegue carregar de boa. Mas tem dia que fica muito pesada. E aí eu preciso que você me ajude a carregar a minha cruz. E o dia que você precisar que eu te ajude a carregar a sua, eu vou estar aqui. Como sempre tentei estar. Não sou perfeita. Mas muitas vezes eu tive que deixar a minha cruz de lado e ajudar você a carregar a sua. E o pedido que eu vou fazer para você é o pedido que Jesus fez para Pedro. Ajuda teus irmãos. Ajuda teus irmãos. Fica de pé junto comigo. Pessoal do louvor, por favor. O corpo era assim, ó. O corpo era assim, ó, inteirinho. Mas naquele dia Jesus disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Amém? Amém. E aí, o corpo de Jesus ficou assim, ó. Pedacinho por pedacinho. Cada um de nós faz parte de um pedacinho do corpo. Mas quando ele vier nos buscar e ele nos restaurar, a gente vai ficar assim de novo. Mas isso tem que começar hoje. Amém, igreja? Amém. Isso tem que começar hoje, não é amanhã. Não é lá no reino. Um dia perguntaram para Jesus assim, ó: Jesus, aonde é o teu reino? Aonde fica o seu reino? E aí Jesus olhou para ele e disse assim: ó, meu reino não está lá e meu reino não está acolá. Meu reino está dentro de nós. Então, se é Jesus quem governa a minha vida, o reino dele está dentro de mim, eu faço a vontade dele. E a vontade dele é que você ame esse reino, que você cuide dele, que você proteja ele, que você seja a mão estendida, que você seja uma palavra de conforto, que você seja o refrigério. Lembra de tudo que você recebe, não é para você ficar bonitão, para você viajar para lá e para cá. Olha o Lula aí, olha o Lula aí. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para que o reino de Deus seja edificado e seja abençoado. Cara, já vou morrer e vai ficar tudo aqui. Se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, seja satisfeito. A gente não precisa de muito. Sabe do que a gente precisa? De Jesus. Você vai trabalhar pra caramba, deixa eu te falar uma coisa. Vai ficar pra quem nem tu conhece. Não é não, Roquinho? Trabalhou tanto e... cuida dela. Cuida do seu irmão. Eu não vou ficar te paparicando. Entendeu? Se você me convidar para ir na tua casa, irmão, de boa, eu vou. Pode fazer uma janta. Eu
eu posso. Somos um. Agora não adianta você ficar achando que eu vou ficar te paparicando. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho um monte de gente para cuidar. Eu preciso que você me ajude a cuidar. Eu não estou aqui criando uma creche. Eu estou criando gente grande para o Senhor. Precisa de ajuda? Oh, mas é para tu levantar. Não é para tu ficar a vida inteira no bercinho e fazendo gugu dadá para você. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Amém. Nós somos o corpo de Cristo. O que é o corpo? Vamos lá. O que é o corpo, igreja? O que é corpo? Mão, pé, braço, olho, nariz. Isso é corpo, não é corpo? E cadê o corpo de Jesus? Cadê o corpo de Jesus com o andarilho na rua? Com aquele que tem fome? Cadê o corpo de Jesus com aquela mulher? Aliás, com ela não, com o marido dela. A mulher foi sepultada hoje. Cadê o corpo de Cristo com o marido dela? Cadê o corpo de Cristo com a pastora Jerusa? Cadê o corpo de Cristo com aqueles que choram? Cadê? Aonde está? Coríntios, capítulo 11, eu quero que você abra comigo. Capítulo 11, versículo 23. Bota a mão na sua cabeça aí, ó. Segura a sua Bíblia com uma mão e com a outra você põe na sua cabeça assim, ó. Vai. Aí fala assim comigo, ó. Jesus, me dá entendimento sobre a tua palavra. Eu preciso entender o que é a ceia. Vamos lá. Amém? Isso. Diga lá. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comerem, tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês proclamam a morte do Senhor até que Ele venha. E por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha para esse versículo aí, tá olhando para ele? Então, indignamente não está falando da pessoa, está falando da forma como ela faz. Entendeu? Não é eu ser indigno, porque digno aqui ninguém é. Ninguém é. Você vai falar pra mim que você não pecou hoje? E eu vou falar pra você, mentiroso. Porque nós pecamos o tempo todo. Então, beber e comer indignamente é o fato de fazer errado. Entendeu? Não é da pessoa estar errada. Os inteligentes aí vão entender o que eu estou falando. Examine-se, pois, cada um a si próprio. O que tem depois do próprio? O que tem, irmão, depois do próprio? Tem o quê? Vírgula. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vírgula. Para. Quando você aprendeu a ler, não era assim que a professora ensinava? Para. Respira. Então, examinou? Olhou para você? Parou. Come e bebe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se eu fechar o meu olho agora e eu olhar para mim, cara, eu vou falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Agora
você é mau? Você viu como você peca? É porque ensinaram para você que pecar é matar, roubar, trair. Mas a palavra diz que mentir é pecado. Quando você não dá ao outro o que é dele por direito, é pecado. Sabe aquele centavinho que você... é pecado. Sabe aquele pensamento assim, que você diz, ai, que vontade de matar. Isso é pecado, irmão. Porque Jesus disse que lá no Antigo Testamento, pecado era matar. Agora Jesus fala assim, em verdade vos digo, que se você tiver um sentimento mal contra o teu irmão, você assassinou ele dentro de você. No Antigo Testamento, adultério era o coito. Era quando um homem casado ou uma mulher casada tinha relações sexuais com um outro que não fosse seu marido. Aí Jesus olha e diz assim, mas em verdade eu vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção no coração de desejá-la, você já adulterou. Quantos maus pensamentos nós tivemos hoje? Quantas vezes você adulterou só de pensar? Cuidado, olhinho com quem vê. Cuidado, olhinho com quem vê. Pois o Criador do céu está olhando pra você. Cuidado, olhinho com quem vê. Cuidado, dedinho onde toca. Você não fez, mas desejou fazer. Pecou. Olhou para você? Aquele atestado médico, sem estar doente? Pecado. Oh, ninguém te contou. Está recebendo seguro-desemprego, podendo estar trabalhando? Ah, pecou. Em vez de estar trabalhando, está no banheiro mexendo no celular. Pecou! Você está roubando o que estão pagando para você trabalhar. Pecou! Só que ensinaram pra gente que matar é pecado. É pecado. Mas tem um monte de outras coisas que é pecado e a gente faz vista grossa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhou para você? Viu o quanto você precisa de Jesus? Agora come e bebe. É isso que Paulo está fazendo. Está falando. Que versículo que eu parei? Pois quem come e bebe, agora é um motivo para você não cear. Se você não entendeu o versículo 29, não ceia, tá? Porque está falando assim, pois quem come e bebe, se tem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Consciência, entendimento do corpo do Senhor. Você está vendo teu irmão que não está podendo carregar a cruz dele? E está fazendo de conta que não está vendo? Não pode. Está vendo a necessidade do outro e não está bulufas para ele? Não come. Não discerne o corpo, não sabe que a pessoa que está do seu lado é parte de você. Lembra que eu falei do pão? Nós somos um, gente. Ele só foi partido, mas é um pão. Entendeu? Ele não deixou de ser um pão. Ele só está partido, mas ele é um pão. E somos nós. Nós somos um. Se você desejar mal para mim, você está desejando mal para você. Se eu desejar mal para você, eu estou desejando mal para mim. É como o casamento. Se eu fizer mal para ele, eu estou fazendo mal para mim. Porque nós dois somos um. Se ele faz mal para mim, estou livre. Se eu faço mal para os meus filhos, é parte de mim.
maldade, com indiferença com você. Eu não posso. Às vezes eu até fico triste. Mas poxa, se você falar pra mim assim, eu preciso de você, eu não sei virar as costas pra você. Vamos aprender, gente. Por favor, senão não faz sentido. Senão nada disso faz sentido. Eu não quero ser só uma igreja. Tem um monte por aí. Você não precisa vir aqui. Tem 70, 80 igrejas em Laranjal. Vamos ser diferente. E vamos começar aqui. As coisas têm que começar pela casa. Tem que começar lá na tua casa. Você precisa ser um marido melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Aí as coisas têm que refletir aqui. Aqui a gente precisa ser melhor. Eu preciso ser melhor com você. Não adianta você querer fazer lá fora, se nem aqui dentro você faz. Para de viver uma vida de mentira. Jesus foi intenso até o fim. Ele fez amigo até na cruz, ó. Até na cruz Jesus fez amigo. Até na cruz lá, morrendo, se esvaindo em sangue. Um homem pediu ajuda para ele. Quando o Senhor entrar no teu reino, se lembra de mim. E Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ser amigos. Vamos ter misericórdia um dos outros. Vamos amar. E isso não significa que aqui todo mundo é bonzinho, bonitinho, perfeitinho. Não é! Mas a gente está tentando. Amém? Vamos cear? Vem, André. Vem, Karina. Não são os nossos pecados. Jesus já veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Ele gritou assim, ó, está consumado. Está pago. O problema do pecado, Jesus resolveu. O problema, gente, agora, é a maldade do nosso coração.